Olá, nós vamos retomar os nossos estudos com relação aos clássicos da sociologia. E o nosso primeiro clássico, né, que nós vamos tentar compreender o processo de análise dele social e especificamente pensando na educação. Nós temos o nosso primeiro clássico, que é Émile Durkheim, nascido em 1858, falecido em 1917, sociólogo francês, estudou na École Normale Supérieure de Paris, doutorando-se em filosofia. Ele é considerado um dos fundadores da sociologia moderna, né? Foi o primeiro a estudar mais profundamente os fenômenos sociais, tendo como um dos destaques dos seus estudos, das suas análises e produção acadêmica, o suicídio, que foi um fenômeno social que ele estudou com bastante profundidade. Como objeto de estudo, né, todos esses teóricos vocês devem ter observado na leitura do livro que é Sociologia, estavam inseridos em um contexto de grandes mudanças sociais, né, de surgimento de nova forma de organização da sociedade, a sociedade moderna, com aqueles dois adventos que nós tratamos na aula anterior, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que causaram impactos significativos e transformações radicais na sociedade. Então, como objeto de estudo, ele vai eleger, né, objeto de análise da realidade social, os fatos sociais. Mas o que são os fatos sociais? São as maneiras coletivas de agir, pensar e de sentir de um grupo social que são impostas coercitivamente. Coercitivamente porque sofremos uma pressão social desses fatos. O indivíduo, né, se torna, de certa forma, pressionado coercitivamente, quando a gente fala isso, é pressionado socialmente a agir de determinada forma. Então, todos os processos de interação humana, para Durkheim, são fatos sociais. E é importante dizer que para você conseguir identificar um fato social, é necessário que você considere 3 características que Durkheim vai trazer para que você identifique o que é um fato social, né? Para ele, o fato social necessitaria de 3 características importantes para você identificar no seu olhar sociológico como ele se apresenta. Então, nós temos a generalidade, a exterioridade e a coercitividade, que são essas 3 características que, para que um fato social seja reconhecido, seja identificado, é preciso que essas 3 características estejam presentes. A generalidade seria o quê? O fato é comum em todos os membros de um grupo ou em sua grande maioria, ou seja, geral, porque ele afeta diretamente grande parte das pessoas, dos indivíduos que compõem aquele grupo. A exterioridade seria o fato social externo ao indivíduo e existe independente da nossa vontade. Ou seja, o fato social, ele já está fora de mim. Então, no momento que eu nasci num contexto social, os fatos sociais já estavam lá colocados, ou seja, não foi eu que criei aquele fato social, mas ele já está posto na organização da sociedade, né? Ele já está presente na sociedade. Então, por isso de ser exterior ao indivíduo, é externo ao indivíduo. E a coercitividade, que seria a terceira característica, né? Os indivíduos se sentem pressionados a seguir o comportamento estabelecido. Então, para que a gente possa identificar o fato social, é só observar essas 3 características. A ser geral, ou generalidade, exterioridade e coercitividade. Como exemplo, nós podemos citar as normas sociais, as regras sociais, as regras escolares, né? Porque são regras que afetam diretamente os indivíduos, ou seja, ninguém escapa de uma norma social, de uma regra social. É exterior, porque essa regra já foi criada não por mim, mas ela já está presente no contexto social. E coercitiva, porque eu sou pressionado socialmente a ter que reconhecer esta regra como legítima e me adaptar a essa regra. Então, esse é um ponto central do pensamento durkheimiano, né, de sua análise da sociedade
a partir dos fatos sociais. Então, para Durkheim, o homem é um animal que só se humaniza pela socialização. Então, para ele, é muito importante a gente sempre olhar para a sociedade e pensar, né, na perspectiva durkheimiana, que a sociedade tem este peso sobre o indivíduo. A sociedade está acima do indivíduo. E nós, enquanto indivíduos, nós nos adaptamos, né, nós aprendemos a conviver e a viver naquele contexto social a partir do processo que ele chama de socialização. E esse processo de socialização é importante que a gente compreenda como um processo de aprendizagem, ou seja, eu nasci, eu vou me inserir em um grupo, no primeiro grupo que eu vou me inserir é a família. Nesse grupo eu começo a aprender significado e sentidos, as primeiras regras, as primeiras normas, e a partir dali esse processo de socialização se inicia e só termina, no caso, quando a gente morre. Então, o processo de socialização ele se dá por toda a nossa existência. E aí, como a gente pensar na perspectiva de Durkheim, a partir desse processo de socialização, no viés educacional, que é o ponto importante que vocês precisam compreender com bastante propriedade. Falamos do fato social, das características, falamos de um processo de socialização, que é o processo no qual nós nos inserimos na sociedade, e aí como Durkheim pensa a educação, né, a partir da perspectiva de que para ele a educação era um processo extremamente importante no contexto da sociedade. Então, para o Durkheim, a educação era um fato social. Foi o primeiro autor clássico a afirmar a educação como um processo social, como um fenômeno social capaz de ser descrito, analisado e explicado sociologicamente. Então, isso é muito significativo. Ele é o primeiro autor, é o primeiro teórico que vai dar sentido à educação com uma explicação sociológica, né? Como um processo que precisa ser analisado com bases sociológicas. Então, para Durkheim, a educação ela tem uma função eminentemente social, né? Então, no livro que vocês devem ter iniciado a leitura, o autor Alberto Tozzi Rodrigues, ele é um livro, né, de um comentador, e ele começa falando sobre um trecho de uma música, né? Não sou eu quem me navega é o mar. Então, é como se nós estivéssemos nesse mar, e nesse mar nós somos levados, nós somos direcionados, né? E aí você poderia dizer, sem a nossa participação enquanto indivíduos sociais, mas para Durkheim, esse processo de socialização que se dá através da educação seria a forma de nos direcionar a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Então, por ser uma função eminentemente social, Durkheim interessou-se desde cedo pela educação enquanto objeto de estudo sociológico, pelo caráter social e histórico do fenômeno educativo, pelos métodos de educação de cada sociedade em determinado período histórico, que é importante, né, essa perspectiva de analisar a educação sempre em determinado contexto histórico, ou seja, como foi a educação desenvolvida, né, no período colonial, qual tipo de educação nós temos em determinado período histórico, né, em contextos políticos, econômicos, sociais. É preciso que a gente faça essa leitura histórica, né, desse fenômeno que ele chama de educação, né, como fato social, pela forma como a sociedade se disciplina e integra os indivíduos através da educação. Então, para ele, o processo educacional foi fundamental para se pensar o contexto social no qual ele estava vivenciando. Por isso que o texto, né, que vocês estudaram, o capítulo sobre Durkheim, ele vai pensar a sociedade e a questão moral, o resgate moral da sociedade, que foi tão propalada por Durkheim, da necessidade de se resgatar uma moral social até então em desequilíbrio na sociedade em que ele observou. A educação como um bem-estar, né, como um bem social, é preciso que a gente considere isso.
A sociedade, e aí nós temos um autor que é bem interessante, o Raymond de Aron, quando ele escreve sobre as regras do método sociológico, e ele vai trazer a educação como um bem social. Então, a sociedade considerada como um meio condiciona o sistema de educação, ou seja, o sistema de educação ele é condicionado por esta sociedade. Todo sistema de educação exprime uma sociedade, responde a exigências sociais, mas também tem por função perpetuar os valores da coletividade. Então, para o Durkheim era muito importante a educação no sentido de perpetuar determinados valores morais em determinado contexto social. E isso, claro, para o bem da coletividade, porque na perspectiva do Durkheim, no momento em que essa educação, esse processo de socialização, ele falha, né, ou a gente queira educar indivíduos fora desse contexto em que a sociedade nos impõe, nós vamos sofrer as sanções, nós vamos sofrer, né, nos vídeos que a gente encaminhou para vocês, tá lá dito quando você quebra uma norma, quando você foge a uma regra social, você sofre as sanções sociais, de menor monta ou de maior, no caso de punição, aperto da sua liberdade, ou mesmo alguma forma das pessoas olharem, né, aquele olhar de discriminação, aquele olhar de desdém, né, que a gente poderia colocar como sendo são sanções menos dolorosas para o indivíduo, mas ainda assim são bastante impactantes. A estrutura da sociedade considerada como causa determina a estrutura do sistema de educação e este tem por fim ligar os indivíduos à coletividade e convencê-los a tomarem como objeto do seu respeito ou da sua dedicação a própria sociedade. Então, para o Durkheim, o processo de socialização através da educação é o processo que vai nos dar a possibilidade de vivermos coletivamente, de nos inserirmos nesse contexto da sociedade. Então, por isso que ele traz com bastante ênfase a importância da educação como um fato social. Obrigada.